Fala, maninhos e maninhas, tudo bem com vocês? Já comeram aquele tambaqui assado com farinha hoje? Meu nome é Beatriz Mendes, eu sou do terceiro período de letras da UEA e eu tô aqui com as minhas colegas de turma, a Carla. Oi, gente, tudo bem? E a Ana. Oi, gente, tudo bem? A gente está aqui para mostrar para vocês um pouco sobre as lendas na região amazônica, a importância delas no contexto social e principalmente mostrar para vocês um pouco sobre a lenda do índio Juricaba. E esse trabalho ele faz parte de um projeto muito especial da nossa professora de Teoria e Prática da Leitura, a professora Socorro Viana, que visa apresentar um pouco sobre a cultura por uma análise semiótica para o público que assiste a esses podcasts. Nós vamos ter mais 3 episódios onde vamos apresentar um pouco sobre esse conteúdo. E o que seria essa semiótica? A Carla vai apresentar um pouco para vocês. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Carla e aí eu vou falar sobre a semiótica para vocês. Então, o que é a semiótica, né? A semiótica é o estudo dos signos e os símbolos e como eles são usados para transmitir significados, ou seja, eles envolvem a análise de comunicação, interpretação de símbolos como diferentes elementos. Como assim diferentes elementos? Palavras, imagens, gestos, tudo que compõe, nós vamos analisar tudo que compõe a lenda do Juricaba, o contexto histórico. Além disso, nós vamos apresentar como a semiótica ajuda a entender a linguagem e outros sistemas, né? Como funcionam para construir os significados e como as pessoas interpretam a partir da sua cultura, né? Do seu contexto cultural e social. Mas, Carla, tu pode dar um exemplo, assim, numa lenda, sem ser o Juricaba, que a gente vai apresentar depois? Então, como é que funciona essa análise semiótica, né? Nós analisamos todo o contexto, como assim? Na lenda, vamos supor, na lenda da Iara, nós vamos analisar o porquê que é uma mulher, o porquê que envolve toda a questão do rio, da água, a relação dela, o contexto histórico. Então, isso vai ser a nossa análise semiótica, isso é a análise semiótica. Então, quer dizer que o contexto semiótico, ele influencia, por exemplo, em como a gente recebe a história. Com certeza, e como a gente interpreta também, porque dependendo do nosso contexto e das nossas vivências, o significado para nós vai ser totalmente diferente. O meu significado vai ser diferente do seu. Isso também faz parte da análise semiótica. Entendi. E Ana, tu poderia explicar pra gente mais ou menos como é que é a lenda? O que é a lenda? Oi, gente. A lenda é uma narrativa que se passa de geração em geração, que como cada família vai passar para os seus descendentes e levando muito essa subjetividade, cada pessoa vai interpretar essa lenda do seu jeito, porque cada lenda tem a sua combinação real, tem com o fantástico, tem as suas figuras históricas. Na nossa lenda que nós vamos apresentar, tem o índio como uma figura heróica e histórica. Então quer dizer que a lenda ela não é uma história fixa, assim. Por exemplo... Fatos reais, né? Não digo nem de fatos reais, mas a lenda ela não seria algo que está documentado. Por exemplo, uma história da Disney, que a gente já sabe decorado. Não, porque ela passa oralmente. É como se a gente estivesse conversando e eu tô contando uma história pra vocês. Tipo um telefone sem fio. Isso, tipo um telefone sem fio. Entendi. Então quer dizer que de geração em geração ela pode mudar. Exatamente, ela vai mudando, porque cada pessoa vai contar do seu jeito, do seu ponto de vista. Entendi. Isso depende muito também do contexto histórico que a pessoa está vivendo, né? Não adianta eu contar uma lenda falando sobre, sei lá, a questão do curupira, vamos supor, que protege a floresta e tudo mais. É interessante porque esse contexto de proteger a floresta já veio desde muito antes, então ela até acaba se encaixando no nosso contexto. Entendeu? Então depende muito, varia. Isso é muito importante o que tu falou, porque acaba que as lendas, elas influenciam muito na nossa relação cultural, interpessoal. Às vezes a gente nem percebe, mas a lenda ela vai influenciar muito na nossa vivência, Sim. Desde criança. Por exemplo, quando a gente tá na rua, que a gente fica até tarde, olha menino, sai daí que senão a cuca vai te pegar. Ou então, vai dormir tarde, olha, dorme aí logo, senão a cuca vai pegar. E isso é muito interessante, porque as lendas elas são muito importantes na nossa cultura amazônica, né? A cultura indígena ela influencia, ela está muito presente no nosso contexto social, desde a nossa alimentação, a nossa medicina, enfim. Isso é muito legal porque acaba que quando a gente vai comparar ou conversar com pessoas de outros estados sobre isso, é uma realidade muito diferente. A influência indígena sobre o nosso cotidiano, os nossos pensamentos, as nossas crenças é muito forte aqui no Amazonas. Então, assim,
isso influencia muito e é muito importante para nossa cultura, faz parte da gente e de como nós vivemos. E assim, é interessante porque todo mundo já ouviu uma lenda quando criança, já ouviu uma lenda dos avós, né, Ana? Exatamente, as nossas lendas elas são muito do conhecimento comum. O boto, se a gente conversar com qualquer criança de qualquer idade, de 7 a 10 anos, de 12 anos, ela vai conhecer a lenda do boto, da Iara, do Curupira, porque isso às vezes até é conversado assim em casa para a criança não fazer ter certas atitudes, aí até uma repreensão. Sim. Por exemplo, a lenda do boto, como tu falou, qual seria esse contexto? De crianças que Não tem registro do pai, não tem o né? registro de pai, não tem um pai presente. Aí a mãe, pra não ter mais essa pergunta constrangedora, falar que ela veio do boto e cria como se essa criança fosse especial e mágica, mística, né? Completamente, como se fosse de outro mundo. Então é basicamente isso. As lendas, elas são muito, muito importantes na nossa vivência do contexto amazônico. Então cabe uma introdução, né? Por exemplo, na lenda do Índio Juricaba, a gente vai entender porque, por exemplo, o Rio Negro e Solimões não se misturam. Por que o índio é a figura heróica? Por que ele é um guerreiro, o contexto histórico, tudo isso. Isso é uma análise semiótica, na verdade. Cabe falar também para vocês uma recomendação extra aqui do nosso podcast para assistirem a série da Netflix chamada Cidade Invisível, que vocês podem entender um pouco mais sobre a influência da lenda no contexto social. Até porque nessa série ela vai trazer as figuras das lendas, como o Boitatá, o Curupira, a Iara, a Cuca, para a sociedade metropolitana, urbana, assim. E, enfim, é uma série muito legal. Sim. E é interessante também que a série aborda como essas lendas elas afetam a cidade mesmo. Não se trata só sobre a floresta e a natureza, e explicar os fenômenos. Ela traz muito essa questão e isso é muito interessante. Até porque a gente pode ver que, ultimamente, aqui na área mais metropolitana, a gente tem perdido um pouco dessa afirmação cultural, assim, fora dessa identidade cultural, fora do ambiente acadêmico, a gente já não se ouve muito falar sobre essas lendas, assim. Acaba que as tecnologias, elas vão trazer para a gente o conteúdo que vem de fora, mas dificilmente o conteúdo que vem de dentro para fora. Essa série da Netflix ela foi muito importante para trazer não só para o Brasil, mas no internacional, no contexto internacional também, um pouco sobre a nossa cultura. E essa série também mostra a importância das lendas serem compartilhadas, continue sendo de passado para pessoas, para que a nossa cultura continue viva. E nesse nosso projeto nós vamos fazer exatamente isso, apresentar a lenda do Juricaba para vocês. Então é isso, gente, maninhos e maninhas. Eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro episódio do nosso podcast, que o nome já vem de uma fruta maravilhosa aqui da região amazônica, o tucumã. E eu espero muito que vocês tenham gostado, que tenha sido proveitoso, pelo menos uma introdução para os próximos episódios, né? Alguma de vocês quer falar mais alguma coisa? Então é isso, gente. Fiquem aí ligados nos próximos episódios que a gente vai continuar nessa temática da lenda e falando, né, sobre a importância dela. Essa conversa foi até bem proveitosa. A gente pôde expressar um pouco da importância que ela tem na região amazônica, falar um pouco do que é a semiótica e falar um pouco sobre o que é a lenda, né, para deixar vocês atualizados. É importante a gente contextualizar porque esse episódio ele é uma introdução realmente à nossa análise que vai acontecer aí no próximo episódio. Então é mais uma introdução mesmo para vocês ficarem ligados e não ficarem perdidos no próximo episódio. Então é importante vocês assistirem em sequência. E como de costume, né? Se vocês gostaram, pode, por favor, clicar em gostei. Comenta aí o que vocês acharam. Compartilhem o vídeo, levem a cultura amazonense para outras pessoas, para os seus amigos que são de fora, para pessoas que fazem parte da cultura indígena, para elas dizerem se tá legal, se não tá também aceitamos críticas. E é isso. O aprendizado é muito importante e esperamos ter contribuído com vocês. E agora,
Fiquem aí com o nosso Tchau!